Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Lindo em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje, dia 23, vai falar sobre qual tem sido o seu investimento. Investimento é uma palavra-chave em nosso desafio. Nesses 40 dias, você está investindo em sua pessoa para ser mais linda por dentro e por fora. Parte desse investimento consiste em abandonar comportamentos ruins e adotar hábitos saudáveis. Outra parte desse investimento está ligada a dedicar tempo a Deus, pensando nele, buscando, conectando-se com ele. Consiste em procurar momentos em meia agitação da vida para ficar quietinha, como que olhando para o vazio, mas pensando em como agradar a Deus e fazer a vontade dele. O segredo de hoje: investigue aonde o seu tempo vai. Para alcançar esse tempo de qualidade com Deus, você precisa antes analisar quais são os ladrões do tempo de sua vida. Quais são as tarefas do seu dia a dia que têm drenado tempo e energia, mas sem lhe dar nada em troca. A maioria das mulheres tem o trabalho, a casa, a família para administrar. Às vezes mal sobra tempo para elas mesmas. Isso significa que cada segundo do dia delas e do seu precisa ser muito efetivo, muito bem aproveitado para trazer resultados. Por isso, precisamos analisar para onde é que vai o nosso tempo e detectar em que tipo de atividade que o tem desperdiçado. É claro que não somos máquinas e precisamos de alguns momentos ao longo do dia para esparecer e nos distrair. Isso não tem problema, o perigo é quando essas atividades se tornam um vício e viram a prioridade do nosso dia. Se esse é o seu caso, você precisa trabalhar para eliminar o vício de sua vida. As redes sociais são um grande ladrão do tempo de muitas pessoas e o Facebook é o campeão deles. A maneira como ele funciona é bastante envolvente. De nossa página principal podemos ver o que nossos amigos estão fazendo, com quem estão saindo, onde foram. A curiosidade nos leva a entrar na página deles e ver o que os amigos deles estão fazendo, e podemos entrar na página dos amigos desses amigos e descobrir outras coisas e outras coisas. É praticamente um poço sem fundo. Sem se dar conta, pode-se facilmente gastar 2, 3 horas ou até mais navegando no Facebook, sem que isso nos acrescente coisa alguma. Tudo o que se fez foi ver fotos e saber da vida do outro. Considero as redes sociais como grandes desperdiçadoras do tempo das pessoas, porque roubam momentos que poderiam ser investidos em descanso real, em crescimento, em autoavaliação. Na verdade, não precisaria nem ser 2 horas. 20 minutos de qualidade com Deus pode fazer uma diferença enorme em sua vida, enquanto 20 minutos no Facebook não acrescenta nada. É preciso ter muito cuidado. Não podemos deixar que o nosso tempo escorra por entre os dedos. Particularmente, fico muito atenta ao que uso e faço do Facebook. Se percebo que estou navegando nele já há meia hora, 40 minutos, fico brava. Tenho limites para mexer nele. Sei que não posso gastar o meu dia todo ali. Ainda que minha intenção seja de abençoar pessoas, não posso ser indulgente. Se eu não me vigiar e estabelecer um tempo certo para aquela atividade, fico ali horas e horas. Todas nós precisamos saber quais são as nossas prioridades. Não podemos nos dar ao luxo de sentar diante do computador e da televisão sem ter hora para levantar. Isso pode, inclusive, afetar a saúde. Pessoas ficam sem dormir, sem comer, sem se movimentar por causa de computador e televisão. E após tanto tempo desperdiçado, sentem-se vazias porque aquelas horas perdidas não lhes trouxeram benefício algum. Por outro lado, mesmo que o tempo passado nas redes sociais e na internet esteja voltado para atividades espirituais, ele não substituirá seu momento pessoal com Deus. Da mesma forma, ainda que seja um gasto com parentes e amigos, eles não substituem um momento de interação cara a cara com seus entes queridos. Esse é o investimento real em si mesma. O tempo dedicado a Deus e às pessoas que ama poderá mudá-la como nenhum outro. Trata-se de um investimento sábio que trará resultados positivos e duradouros para você. Uma palavra para as esposas. Quero dar uma palavrinha às mulheres casadas. Muitos maridos reclamam que a esposa não tem tempo para eles. Elas enchem suas agendas com responsabilidades e compromissos e acabam se esquecendo do marido. A carreira profissional, os filhos, os cuidados com o corpo acabam sendo mais importantes do que conversar com o marido, cuidar dele e investir na relação. Se você é uma filha de Deus madura, sabe que seu marido simboliza o Senhor Jesus. A Bíblia diz que assim como Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Efésios 5, 23. Se o meu casamento não vai bem, isso quer dizer que o meu relacionamento com Deus também não está indo bem.
Muitas coisas que acontecem no casamento podem ser reflexos de nossa vida espiritual. Quando a esposa não dedica tempo para o marido, o casal começa a ter problemas. Surgem as pequenas discussões e desentendimentos, porque o marido não tem sido prioridade na vida da mulher. A questão é que ela reconheça isso, quer não, o marido é prioridade na vida de sua esposa. Por isso, ainda que ela não tenha muito tempo, deve dedicar momentos de qualidade para passar na companhia do seu marido. Observe se algum desperdiciador não tem roubado o tempo que você deveria dedicar ao seu marido. Para todas as mulheres no geral, há algumas atividades especialmente atraentes e mais envolventes que outras, e é possível passar horas e horas executando-as sem se dar conta do resto da vida. Ainda que esses afazeres distraiam e nos ajudem a espairecer, é preciso colocar limites quanto ao tempo que gastaríamos neles. Isso me faz lembrar de uma amiga que logo no início da vida de casada, gastava toda uma manhã e parte da tarde somente para preparar um almoço. Ela vivia atolada e não dava conta de suas atividades. Quando me pediu ajuda, eu logo percebi que ela não se dava limites. Se fosse fazer almoço, limpar a casa ou passar roupa, gastava quase todo o dia. Precisamos nos limitar ainda mais se somos do tipo distraído ou um pouquinho devagar. Não estou dizendo para você apagar a sua conta no Facebook. Talvez ela seja a sua forma de se comunicar e até uma ferramenta de trabalho. O que quero convidá-la a fazer é repensar o tempo que gasta nessa e em outras coisas. Estabeleça regras em relação às atividades que mais absorvem. Não deixe que elas controlem seu tempo. Em vez disso, controle você o tempo que dedicará a elas. Quando estabelecer os limites, seja fiel a eles. Não quebre as regras que estabeleceu, pois ao agir dessa forma estará boicotando a si mesma. Ainda que o tempo que passe diante da TV e do computador seja dedicado às atividades espirituais, como assistir a uma pregação, ler mensagens em blogs, lembre-se de que nada disso substitui o tempo que passa sozinha na presença de Deus. Seu tempo com Ele é o que fará de você uma mulher mais linda. Deus deve ser a prioridade em sua vida. O tempo investido na presença dele nunca é desperdiçado, e quanto mais tempo passar com ele, mais desejará a sua presença. Tarefa: estabeleça limites. Essa tarefa tem de ser feita constantemente, não apenas de vez em quando. Ela precisa ser parte de sua rotina. Analise para onde seu tempo vai. Reflita nas seguintes questões. Quando estou acordada, quais são as atividades que mais tomam meu tempo? Dessas atividades, quais delas realmente me trazem proveito? Estou gastando mais tempo do que deveria nessas atividades? Quais atividades poderiam ser totalmente excluídas da minha rotina sem que isso me causasse qualquer prejuízo? Essas perguntas a ajudarão a ver o que tem sido prioridade em sua vida. Geralmente, nossas prioridades são aquilo a quem dedicamos mais tempo e energia. Veja se tem priorizado algo que não deveria ser prioridade, porque não lhe traz benefícios. Substitua essa atividade por outra que seja realmente importante. Outra dica importante é determinar tempo para certas atividades, assim você não se perde tanto. Amém? Bom dia.